Está começando pela TV Pinheiro mais um Trocando Ideias, seu programa de variedades. E na edição de hoje falaremos sobre fake news, como elas são criadas, propagadas e as consequências que elas trazem. Vem com a gente, o programa começa agora! Fake news ficou conhecido durante as eleições norte-americanas de 2016, quando uma série de boatos começou a prejudicar a campanha presidencial dos candidatos Donald Trump e Hillary Clinton. A repórter Andresa Couto fala mais sobre o tema. O significado da palavra fake news vem de notícia falsa, mas pode ser traduzida como mentira e também calúnia. O termo se viralizou no ano de 2016, no âmbito da política, durante a saída do Reino Unido, da União Europeia e nas eleições presidenciais norte-americanas. Foram criadas diversas notícias falsas sobre os eventos e candidatos, afetando assim diretamente as duas votações. O termo não era tão comum e existe há dezenas de anos. O crescimento dos usuários nas redes sociais e a fácil circulação de qualquer tipo de notícia contribui para a propagação das chamadas fake news. Andresa Couto para o estúdio. E para entendermos mais sobre esse assunto, conversaremos agora com a professora Amanda Reis. Muito obrigado pela sua presença. Professora Amanda, para começar a nossa entrevista, você poderia dizer qual é a origem do fake news? Ele é uma coisa nova, ele é uma coisa antiga? Primeiro, obrigada pelo convite. O termo, quando ganha esse termo em inglês, fica mais pomposo e parece que é uma novidade, né? Muitas coisas hoje em dia ganham uma nomenclatura em inglês e aí parece que é uma grande novidade, enfim. Mas não, notícia falsa já era usada com muitas intenções há muito tempo, tanto no jornalismo quanto em outras áreas da sociedade, então não tem nenhuma novidade. A questão é que com as redes sociais e com a internet esse termo ficou muito popular, é muito usado e como é muita informação e muita desinformação nas redes, as fake news, elas estão cada vez pipocando mais. E em todos os termos, né? Tanto para a área da política, da saúde, né? Para o convívio social. Então, esse termo fake news já existia, já era usado com diversas intenções, mas por conta da internet, das redes sociais, popularizou essa ideia de que existe um conceito que está na moda e que se chama fake news. Entendi. Na área do jornalismo tem um outro termo que é chamado de barriga, que ele é um pouco parecido no significado. Você poderia explicar a diferença entre uma barriga e uma fake news? A questão é que barriga é um termo que a gente usa no jornalismo, mas para tomar muito cuidado quando a gente não está dando uma notícia que é falsa ou uma apuração que não foi bem feita, e as intenções de quem era nossa fonte, né, de dar pra gente essa notícia ou falar alguma coisa que não era verdade. No caso de fake news, e é bem importante a gente frisar isso, hoje em dia a produção de fatos, ela não está só no jornalista. O jornalista antigamente era chamado, vou usar um outro termo em inglês, que era o gatekeeper, que era a pessoa que por conta dos meios de produção de jornalismo estarem nas mãos de pouca gente, em poucas mídias, eles é que tinham a capacidade, os equipamentos tecnológicos para produzirem as notícias e passarem para o grande público. Hoje em dia todo mundo é produtor de notícia, né? Inclusive os próprios jornais têm partes que são eu leitor e alguma interação do público, o próprio público manda a pauta via WhatsApp para alguns grandes jornais. Então a relação mudou muito. A produção da fake news, e aí é que é o interessante de frisar, não é só como a novidade do conceito, e sim a gente olhar as intenções de quem cria. Então, se eu pudesse dizer o que é importante da gente pensar, não é a gente só jogar para cima a palavra fake news, e sim a gente pensar por que na nossa sociedade existem alguns assuntos nos quais as pessoas estão criando com algumas intenções de espalhar notícias, e normalmente são notícias ou para denegrir a imagem de alguém, ou para criar algum alarme social, ou, mais importante ainda,
você tem uma ideia que você gostaria que fosse verdade. E aquela notícia existe para você falar, tá vendo? Então o problema e a questão mais importante, a gente pensar no conceito de fake news, não é a gente tentar definir o que é. E sim a gente pensar na produção dessa notícia falsa, as intenções e quem passa para frente, né? E aí a gente tem um grande problema hoje em dia, que é a gente tem muitas redes, sites e perfis que a gente pode criar a qualquer momento, né? E que vão produzindo essas notícias enganosas, essas histórias, e contagiam muita gente, né? E muitas vezes para corroborar com intenções que a gente não sabe. Por que o termo fake news também ficou tão famoso? Porque você deve se lembrar, na eleição do Donald Trump, grande parte da vitória dele está sendo atribuída a uma grande quantidade de mentiras que foram propagadas perto da época da eleição, denegrindo a imagem da candidata que era concorrente, que era Hillary Clinton, e que gerou uma onda de medo do que poderia acontecer nos Estados Unidos se ela fosse eleita. Então denegriu tanto a imagem dela pessoal e pública, quanto alarmou um pedaço da população para coisas que ela iria fazer se ela ganhasse a eleição. Agora, isso não é uma coisa que foi do nada. Houve sim uma pesquisa, né, agora não saberemos de quem, do que uma população gostaria de ouvir, sendo verdade ou não, né? E a partir daquele gostinho de você ouvir aquilo para dizer deu na internet, né, e colocar isso como um carimbo de verdade, você produzir com isso uma ação que é uma ação que gerou a vitória dele, né? Então temos aqui um grande problema, que é esse carimbo de deu na internet como se fosse uma coisa que é verdade, né? Muita gente pode um dia estar conversando com você e falar uma coisa que não é verdade, falar não, mas deu na internet. Então criou-se uma ideia de qualquer produção que está na internet, só por estar na internet já é verdade. E muito pelo contrário. Hoje em dia a gente tem que ser muito fiscal. Porque a internet é o lugar da informação, mas é o grande lugar da desinformação, né? Então a fake news está pairando nesse mundo da desinformação das redes sociais e desse mundo virtual que faz parte da nossa vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós jornalistas, né? Porque a gente não pode passar isso para frente. A gente tem uma responsabilidade muito grande na apuração das nossas fontes, dos nossos fatos, e a gente não pode patrocinar, né, esse tipo de desinformação, ou não pode patrocinar esse modelo de usar a internet, porque a internet é maravilhosa. Ali a gente consegue, tem um teórico chamado Pierre Levy, que tem um conceito bem legal que chama inteligência coletiva, que é como que todo mundo no mundo tem saberes, e esses saberes, eles se tornando coletivos, são muito interessantes. Não coisas que a gente nem imaginava, porque você pesquisou e nunca divulgou, você divulgando na rede é um saber que é compartilhado e que é importante para as outras pessoas, né? Então, se a gente usar bem a internet, ela é super válida. Ao mesmo tempo, se a gente usar de um jeito negativo, a gente está corroborando, né, para esse lado social que é de denegrir uma imagem, alarmar ou colocar ideologias preconceituosas para frente, então reforçar estereótipos. Então, se a internet existe para o bem ou para o mal, a gente que é jornalista tem que aprender a usar para o bem, né, para não dar barriga dentro da internet. Nesse jogo que está sendo de fake news na internet, verificar se o que é verdade, o que é mentira, qual é o diferencial do jornalista? O que o jornalista tem que ter para ser fundamental nesse meio? Eu acho que difícil dar dicas, né? Mas assim, eu acho que o jornalista, o estudante de jornalismo, mas o público em geral, porque hoje em dia todo mundo tem muito interesse por informação, né? A primeira coisa é verificar a veracidade do site. Existem sites que são criados a todo dia, então verificar realmente o histórico daquele site. Muitas vezes essas fake news, né, essas notícias fantasiosas, elas são criadas em tom muito alarmante. Muitas têm erro de português. São sites que citam outras fontes que também não são fontes muito conhecidas. Então isso também é um problema e são coisas fáceis de você achar. Bom, eu também dou aula de como fazer pesquisa na internet e eu sempre digo para os meus alunos que não necessariamente os primeiros sites, só porque a gente joga no Google e coloca uma palavra, são os melhores, né? Muitas vezes tem sites que pagam para estar na primeira página. Beleza, professora Amanda, muito obrigado pela sua presença. E no próximo bloco a gente vai às ruas saber o que as pessoas entendem como fake news. E também receberemos a assessora política Fernanda Galvão.
Trocando Ideias volta já. Estamos de volta com Trocando Ideias. E o repórter Jonathan Sampaio foi às ruas descobrir se as pessoas sabem o que é fake news. Fake news, o próprio nome já fala, né? São notícias falsas. Você já compartilhou alguma notícia falsa? Não, eu tenho um pouco de repulsa por isso, eu acho ó. Nunca compartilhei, inclusive eu não gosto de compartilhar nada. Não nas redes sociais, mas em grupos de WhatsApp entre amigos, sim. Quem compartilha fake news deveria ter algum tipo de punição? Com certeza, né? É como espalhar um boato, nunca é legal. Do mesmo jeito que se pune uma calúnia, uma omissão. Por um outro lado, eu acho que quem compartilha de uma forma geral são idosos. Eu sou muito inteligente para fazer uma bobagem dessa. São pessoas que provavelmente não têm noção do que estão compartilhando. E aí eu já acho que não, acho que podia existir uma triagem. Quem tem mais credibilidade para você? A TV ou a internet? Pra mim é a internet. A rede social, qualquer pessoa vai lá, clica e compartilha. Na TV, eu acho que por abranger um público maior, ela tem que passar uma maior confiança. As pessoas que trabalham na TV, bem ou mal é o trabalho delas, os jornalistas, enfim, eles apuram bem melhor. A gente também quis ouvir os nossos internautas. Para isso, criamos uma enquete a respeito de qual meio de comunicação tem mais credibilidade, a internet ou a televisão. A votação foi apertada, mas com 58% dos votos, a televisão ganhou, contra 42% da internet. O resultado você pode conferir na página do Facebook da Faculdade Pinheiro Guimarães. O mundo político é um dos mais afetados por fake news. A corrida presidencial norte-americana de 2016 foi bem conturbada e o governo brasileiro teme que isso aconteça por aqui. A repórter Débora Andrade traz informações sobre isso. O Tribunal Superior Eleitoral está em alerta no compartilhamento de fake news nas eleições de 2018. Segundo o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, o combate às fake news é prioridade. Para ajudar na guerra contra os falsos boatos, a Polícia Federal anunciou em janeiro que dará início a um grupo especial para evitar a disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral. A Polícia Federal e o Tribunal estão trabalhando juntos para criarem leis que punam quem cria e compartilha notícias falsas. Débora Andrade para o Trocando Ideias e segue do estúdio. Agora vamos falar sobre fake news na política. E para isso, convidamos a coordenadora-geral da Galva Comunicação, Fernanda Galvão. Obrigado, Fernanda. Obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu gostaria de saber, e os telespectadores também, é como é realizado o monitoramento, no caso de assessorados políticos, até para se prevenir de notícias falsas. Um dos conselhos que a gente segue, né? A gente está sempre em contato com empresas de monitoramento e de validação, né? A gente está sempre consultando essas empresas para saber como eles trabalham, tipo a agência Lupa, enfim, essas agências de fact-checking, né? Que na realidade, o que acontece? O grande problema do político hoje é que, de uma maneira geral, ele é um alvo muito fácil. E na verdade o que a gente faz é um monitoramento nas mídias sociais e na internet como um todo de nomes, rastreamento do nome dele, para saber o que está sendo creditado a esse político, né, quando é nosso cliente, para saber como a gente vai fazer para responder. Porque certas coisas a gente não pode deixar sem resposta. Né? E aí, assim, o pulo do gato é nas mídias do candidato, do político, ter sempre uma biografia muito correta, sabe, muito detalhada, para evitar que exista esse tipo de margem para a interpretação. Porque o que acontece? Quando você tem uma biografia que seja um pouco nebulosa, ou que você ou você nem coloque biografia do teu cliente na internet, você abre espaço para interpretações equivocadas. Então, quanto mais transparente o político for,
menos chance de você ter esse tipo de problema. Muito embora, assim, o cara que ele tá, o cara que ele tem, como é que eu vou explicar? Uma exposição, todo mundo que tem algum nível de exposição, ele está sujeito a sofrer esse tipo de ataque. Porque existe um interesse mesmo de denegrir, né? O político sempre tem grupos contrários, né? Existe sempre essa dicotomia do contraditório. Então, a importância, assim, o importante é a gente estar sempre fazendo monitoramento do que aparece do nome dele para poder responder à altura. Porque se você também não responde, aquilo vira uma bola de neve, né, que não tem fim. Né? E assim, na verdade, o grande problema das fake news é que as pessoas passam a escolher o lado que elas vão acreditar. Então elas não acreditam naquilo que é o mais verdadeiro, e sim aquilo que mais condiz com um pensamento que ela já tem. Então, por exemplo, se for uma fake news que tem um viés que seja, por exemplo, mais preconceituoso, por exemplo, e a pessoa tem aquele perfil mais preconceituoso, ela vai preferir acreditar no que não é verdade do que no fato em si. Beleza. E quando a fake news viraliza, quais são os impactos que isso pode causar a um político? Os impactos são muito negativos, os impactos são inúmeros, porque o problema da internet é que a internet ela é um baú de informações que aquilo ali nunca mais vai sair. E é como eu disse, quer dizer, a pessoa escolhe em que acreditar, por mais que você entregue fatos, por mais que você entregue, que você mostre que aquilo está errado, por mais que você diga, olha, não era tal fulano não estava em tal lugar, não foi isso que fulano quis dizer. Porque o problema das fake news é justamente esse, quer dizer, uma coisa é o boato, outra coisa são as fake news. O boato é um troço que normalmente não tem nem pé nem cabeça. As fake news, elas têm algum fundo de verdade. Elas pegam algum aspecto verdadeiro para servir de base para uma mentira completa. Então, por exemplo, a gente teve, vou trazer um exemplo concreto aqui, tá? A gente teve na semana passada a morte da vereadora Marielle. Ela é uma pessoa que foi criada dentro de uma favela. Então, qual é o fato de verdade? O fato dela ter sido criada numa favela. Em cima desse fato verdade, ou seja, o fato dela ser oriunda de uma comunidade favelada, criou-se uma série de notícias irreais. Só que como você tem essa base da verdade, as pessoas, poxa, mas ela era da favela. Cria-se pega-se uma coisa que é real para dar uma ideia de verdade. E aí por isso que é muito mais difícil de você desmentir. Porque, como eu disse, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. E depois do intervalo, a gente recebe o jornalista Pedro Bassan para uma entrevista sobre jornalismo e a circulação de notícias. O Trocando Ideias volta já. Estamos de volta com Trocando Ideias e agora vamos conversar com Pedro Bassan, jornalista da TV Globo. Pedro, qual a importância do jornalismo em um mundo onde qualquer pessoa pode gerar uma notícia real ou falsa? Eu acho que hoje em dia o papel do jornalismo está cada vez mais claro, né? E a importância do jornalismo está cada vez mais clara, porque não basta gerar informação, e também não tem sentido ser contra que as pessoas gerem informação. É saudável que a informação seja produzida muito democraticamente, que todos tenham voz. Mas o papel do profissional que organiza essa informação e que hierarquiza essa informação está cada vez mais claro. Basta ver, se a gente se alimentar somente de redes sociais, sem falar nas distorções e entrar em outras questões, mas vamos imaginar o dia retratado ali. Qualquer problema que aconteça na cidade, por exemplo, parece que o mundo vai acabar. Parece que a gente está no reino do caos e é preciso alguém que tenha
a formação adequada para olhar para a realidade como um todo naquele dia e priorizar o que é a informação mais importante e entregar uma informação arquitetada. É como assim, é como se todo mundo pudesse e soubesse construir uma parede, mas uma casa bem acabada e bem projetada em um lugar para nós morarmos é papel de um profissional. Então, essa arquitetura da informação, nós estamos sentindo que é cada vez mais fundamental. E por mais que a produção seja fragmentada, é preciso ter o profissional que organiza. Esse profissional tem um valor, esse profissional que organiza a informação. Pedro, na sua carreira você tem alguma história com a notícia falsa que você não conseguiu verificar ou algo do tipo? Não, na verdade, porque esse dilema da notícia falsa, embora ela sempre tenha existido ao longo da história da humanidade, mas a quantidade de notícias falsas a que nós estamos sujeitos é relativamente recente, né? E acho que esse se tornou um cuidado maior do jornalismo, e até a verificação da notícia é hoje o grande valor que tem o jornalismo e o jornalista. Então nós temos muito cuidado, quer dizer, então a gente um veículo de comunicação jamais pode ser um reprodutor de WhatsApp. A informação tem que ser checada, o furo de reportagem, a velocidade da informação tem um valor, mas eu acho que esse valor está sendo cada vez menor. Esse valor relativo do furo enquanto informação rápida, em primeira mão, está sendo cada vez menor, porque o mais importante é a segurança da informação, mais importante do que o furo. A informação checada, a informação conferida, vista e revista com as fontes. Eu tive um dos meus primeiros chefes, Fernando Vieira de Mello, que foi praticamente o criador do radiojornalismo no Brasil. Trabalhei na Rádio Jovem Pan com ele muito tempo atrás. E ele ensinava lições preciosas nesse sentido para a gente. Ele dizia, por exemplo, morte não é furo. Ninguém queira dar a morte de alguém primeiro, porque depois é impossível ressuscitar. Então, quando a gente tinha alguma notícia de morte para dar, aí ele dizia, olha, tem certeza? Foi no IML, checou, tem o laudo, tem a certidão? Só vamos dar o número de mortes depois que esse número estiver certo. Porque não é um tipo de informação que ganha quem dá primeiro. Ganha quem dá a informação certa. Acho que já era uma aula preparando por esse mundo de realidade, de notícias falsas, de falsa realidade que a gente vive. Quer dizer, o importante não é dar a primeira informação. A primeira informação que vem, hoje em dia, quase sempre está errada. O importante é dar a informação segura e checada. Pedro, muito obrigado. Boa. E o Trocando Ideias de hoje fica por aqui. No próximo programa falaremos sobre meditação e terapias alternativas. Obrigado pela companhia e até a próxima. A TV Pinheiro fica por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!